Quero assim dar um bom dia à igreja. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Você também que nos assiste através das nossas redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando, edificando a sua vida. Vamos nos colocar de pés nesse momento. Vamos realizar uma oração em agradecimento a Deus por todas as bênçãos que Ele assim nos tem concedido. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te pedimos perdão pelos pecados que cometemos, aquilo que pensamos que não foi do teu agrado. Te pedimos que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos que ainda virão, apressa os seus passos, para que juntos possamos render graças ao teu santo e bendito nome. Abençoa também os louvores dessa manhã, que possam chegar como aroma suave diante de tuas narinas. Abençoa também o mensageiro, que ele não venha falar de si mesmo, mas que ele possa falar através da direção do teu Espírito, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico És Tu. Esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 443, Eis os Milhões. Proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco, portas abertas, Deus por todo mundo. Servos erguei-vos em avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me
para o livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículos 9 e 10. Eclesiastes 11, versículos 9 e 10. Eclesiastes 11, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos pela leitura realizada. Te pedimos que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Abençoa aqueles irmãos que ainda virão. Te pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, que assim o Senhor possa estar recuperando a saúde de cada um e que no mais breve possível possa estar conosco novamente, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar dízimo e oferta no altar do Senhor. Vamos cantar oferta de amor. E que a
através do pastor da igreja. Livro de Atos, capítulo 9, versículos 10 a 19. Atos 9, 10 a 19. Se você não tem Bíblia, fica ao lado de alguém que tem Bíblia e assim leia as Sagradas Escrituras. Atos 9, 10 a 19, e assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que numas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o povo de Deus responde: Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Agora, Senhor, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai, e aquilo que falta ainda aqui para completar, assim o Senhor faz. Pedimos que o Senhor fale a nós através do Teu servo, e que eu não venha falar de mim mesmo, senão não terá proveito nenhum espiritual. Enche-nos do Teu Espírito e reveste-nos do Teu poder, para que assim falemos de acordo com a Tua vontade. Abençoa os que não puderam chegar por motivo de enfermidades. Conceda-lhes saúde para que nos próximos cultos já estejam conosco. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Amados, lembro-me quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui trabalhar, assim, em carteira assinada, trabalhei na Estanave. E quando eu comecei, os irmãos começaram a me chamar, as pessoas começaram a me chamar de irmão. E sabeis vós muito bem que, naquela época, o crente era chamado de irmão, não era isso? Olha aqui, irmão, irmã. Ah, ele é irmão. Hoje chama-se evangélicos. Ela é evangélica, ele é evangélico. O termo irmão já saiu, não é mais entre nós, para o mundo. Então agora é evangélico. Mas, e a Bíblia está mostrando aqui
que veja bem que esse termo irmão, em relação ao crente, não é de agora, vem lá de trás. Saulo era um perseguidor, era um homem terrível. O Paulo, esse nome Saulo, hebraico, eles significam uma pessoa pequena. E Paulo, no significado dele, nome dele em romano, significa alguém pequeno. É alguém que é pequeno. Por isso, disse que Saulo, ele era de baixa estatura. Mas Deus disse a Ananias que ele fosse até onde Saulo estava. E Ananias ficou com medo, porque ele conhecia a fama de Saulo. Era um homem terrível, não tinha pena do couro de ninguém. Ele explicou para Deus, e Deus disse: vai. E Ananias atendeu. E chegando lá, ele disse: Saulo, irmão. Agora, Saulo era um irmão em Cristo Jesus de Ananias. É o que nós vamos falar. Eu preferi escolher esse tema aqui, Saulo, irmão. Poderia ter colocado outro tema, mas me chamou a atenção esse aqui, Saulo, irmão. Isso mostra a condição dos que se convertem a Cristo. Mostrando aqui a condição daqueles que se convertem a Cristo. Qual era a nova condição do apóstolo Paulo? Do Saulo, aqui antes de ser apóstolo. Qual era? Irmão. Então a condição dele era irmão. Então Deus chama seus filhos pelo nome. Nós temos aqui no versículo 10, e o que ele diz, muito importante, que ele chama aqui, em relação aqui a Saulo. E em João capítulo 10 nós vamos encontrar isso, Jesus falando das ovelhas que ele conhece pelo nome. Então, Deus nos conhece e ele nos chama pelo nome. João 10:3. João capítulo 10, versículo 3, nos diz isso. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e as chama. Então, cada um de nós perante Deus, somos conhecidos dele. Ele te chama pelo nome. Uma ovelha, nova criatura. Então, Ananias ouviu Deus lhe chamar e respondeu: eis-me aqui. Significava que Ananias estava dizendo: Senhor, eu estou à tua disposição. Diga-me o que tu queres. Quão bom seria, amados, se os nossos ouvidos estivessem assim bem abertos, atentos à voz de Deus quando Ele nos chama para uma tarefa. E poderíamos responder, que nem disse Ananias: eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve. Seria uma boa resposta. Então devemos ter sempre esse cuidado com os nossos pensamentos. Veja bem, Deus nos conhece os pensamentos nossos. Deus conhecia os pensamentos de Ananias e sabia o que Ananias ia dizer. Mas cuidado com os pensamentos, com as palavras e com o que nós fazemos, pois Deus é um Deus que vê, ouve e responde o que nós pedimos. Então, Deus, Ele vê, ouve e responde o que nós pedimos. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você diz. Não tem aquele corinho que diz assim: cuidado, mãozinha no que pega, olhinho no que vê? É isso? Cuidado, pezinho onde pisa. No céu tem alguém olhando para você. Deus está olhando para você. Então cuidado no que fala, nos teus pensamentos, porque Deus está olhando para o que você está pensando. Então nós vemos aqui que Deus, Ele nos chama, a condição nossa, daqueles que se convertem, Deus chama pelo nome. Mas também Deus tem algo importante para nos contar. Cada crente, Deus tem algo para você contar e contar a alguém. Não é simplesmente contar para você e você ficar para você.
Não, ele tem uma tarefa. Então Deus tem algo para você. Do versículo 11 a 16, ele conta a Ananias qual era o seu plano e qual era a tarefa para Ananias, o que ele deveria fazer. Ele explica, ele diz: Deus disse a Ananias que havia um novo convertido, chamado Saulo, e seu objetivo para com ele. Deus disse a Ananias: tem uma pessoa que se converteu, e eu preciso de você, você vai lá, vai ajudá-lo. E Ananias explicou, ele disse: vai, porque Deus disse: olha, meu plano é esse aqui, na vida desta pessoa. Quando Deus te chama para fazer algo, o que você diz para Ele? Você está à disposição dEle para fazer a obra dEle, o trabalho dEle, aquilo que Ele manda? Ou você apenas apresenta desculpas? Deus tem dado, Ele chama você, tem algo importante para você, e Ele diz que você deve ir a alguém, seja para ajudar como irmão em Cristo ou não, um novo convertido, ou para falar dele a alguém. Crente nenhum fica sem tarefa. Nenhum crente fica sem tarefa. Você só fica preguiçoso se quiser, se você não quiser ouvir aquilo que Deus tem mandado. E quais são os objetivos? Deus disse a Ananias. Ananias agora recebeu ordem direta de Deus. Vai batizar Saulo. A ordem, irmãos, bíblica, está na Bíblia, é uma ordem direta de Deus. E o que nós ouvimos é de Deus. O que nós estamos falando aqui é da palavra de Deus, é ordem divina. E essa ordem é para ser obedecida. E a vida de um crente é uma vida de obediência. A vida de um novo convertido é uma vida de obediência, que mostra o caráter de Cristo. Este Saulo, agora convertido, ele mostrava agora um caráter diferente. Porque muitas das vezes, quando alguém se converte, que ele tinha um passado terrível, às vezes nós ficamos com aquele receio, da pessoa estar ali no nosso meio. Será que ele não vai fazer aquilo de errado de novo? Será? Mas a vida de um novo convertido é uma vida de obediência que mostra o caráter de Cristo. Mostra como? Quem ele era, o que ele fazia e agora o que ele é. Mostra o caráter de Cristo, quem no passado ele foi e agora o que ele está fazendo. Ananias tinha o caráter de Cristo, ele disse: vai, porque Saulo também tem isso. E Saulo mais tarde ele vai dizer que já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Quando nós nos convertemos, recebemos isso no caráter de Cristo. A obediência, ela é uma marca do crente. Obediência a Deus. Deus diz: vai e faz. Ele dá ordem. Ele quer que seja feito. Ele expõe o plano dele. E você olha como um crente deve obedecer. Porque é através de você que Cristo vai ser conhecido. Quando alguém se converte, a posição dele agora também diante de Deus é que ele é chamado de santo. Versículo 13, olha o que disse aqui Ananias no versículo 13. Vamos ver aqui, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Olha só aqui. Quantos males esse homem tem feito aos teus santos? Então, os crentes são santos. Santos. Eu ouvi uma semana passada uma pessoa falando assim, e é crente a pessoa, mas por ouvir muitas coisas, ensinamentos, dizendo: se nós fôssemos santos,
nós já teríamos subido. Olha aqui, para aqueles que querem, eu me lembro agora do pastor quando ele diz assim: olha, você quer torcer pelo um time? É santo. E Jesus disse: eu sou santo, e sede também vós santos. É me lembrar do pastor Enésio, que disse ao Felipe: Felipe, você tem que ser santo, que Jesus também era. Felipe teria que torcer pelo time dele. Mas santos, irmãos, aqui não quer dizer uma pessoa sem pecado, mas sim separado por Deus para viver a vontade de quem? De Deus. Refletir o caráter de Cristo na sua vida. Todos os crentes são santos, separados do mundo para servir a Deus, e que tem como finalidade continuar a santidade. Essa santidade é uma vida de retidão, que é uma vida moral e espiritual, que ele tem que viver. Uma vida moral e espiritual. Mas esses crentes, então veja bem que aquela pessoa não sabia disso. Esqueceu que santo não significa uma pessoa sem pecado. E hoje nós estava falando para a irmã Big Mari sobre isso. Olha, irmã, você um dia pode encontrar alguém, até que seja daqui da igreja, que eu não quero que seja, mas pode até que essa pessoa possa fazer coisas erradas. E a irmã olhar assim e dizer: mas essa pessoa não é lá da igreja, não está fazendo coisa errada, não é crente? Como pode? Olha para Cristo. Porque tem pessoas, irmãos, muitas das vezes, que quando vê qualquer coisinha ele sai da igreja, não é isso? Às vezes é novo convertido, e não são novos convertidos, tem gente mais velha, porque aconteceu alguma coisa e sai. Mas o problema é o seguinte: é que ele torce pelo time e o time dele perde campeonato, perde toda vez, vai lá para o final da fila, mas ele não larga. Eu conheço uma pessoa que ele diz assim, que ele é torcedor do Vasco. Ele diz que o Vasco é um time de pessoas sérias. Ele diz isso. Ele segue, não pode largar. E eu estava ouvindo assim, alguns hinos desses clubes. Tem aquele do Flamengo que diz: Flamengo uma vez para sempre, Flamengo até morrer. E outro diz Santista, não sei o quê, e vai por aí afora. E o crente canta esse hino do Flamengo. Flamengo até morrer. Mas você é um crente mesmo ali, fiel a Deus até morrer? Por qualquer coisa o camarada está indo embora, saindo. Que tipo de crente é você? Então o crente é separado e muitas das vezes não quer viver. Se alguém te chama para torcer por outro time, você não quer. E o diabo vai, muitas das vezes chama a pessoa para ir para o mundo, ele vai. Então os crentes são chamados de santos. Aqui é a posição do novo convertido, santo, separado por Deus para viver a vida de Deus, que reflete o caráter de Deus, a retidão moral e espiritual. E segundo, a condição dos crentes do novo convertido é que ele é um membro da família de Deus. Somos membros da família. Quantos membros tem na sua família? Quantos? Você sabia que sua família, você como pessoa, sua família não inclui pai, nem mãe, nem irmão. A sua família é somente você e a esposa e seus filhos. Os restantes são familiares. A família do meu pai é meu pai, minha mãe e meus irmãos. A minha família, formada por mim, minha esposa e meus filhos. Os outros, meus irmãos, são familiares. Mas a Bíblia diz que nós somos membros desta família, porque nascemos de um só Pai, que é Deus. Por isso que as pessoas nos chamam no passado nos chamavam de irmãos. Ei, irmãos. Ei, irmão, irmã.
E eu me lembro que quando eu trabalhava lá no distrito de uma fábrica, uma vez eu fui chamado a atenção. O ímpio, irmão, me chamou a atenção, olha, me deu uma lição de moral. Foi. Porque eu disse umas certas coisas, mas eu disse com razão. E aí uma pessoa chegou para mim e disse que eu falei de uma maneira muito áspera. E disse assim para mim: irmão, tudo tem uma solução. Vá lá à pessoa e diga a essa pessoa que você errou na sua maneira de falar. Eu disse: eu? Não, eu estava certo. Ele disse: bem, mas está aí, é você decide. Se você quiser ir, você vai, se não, não vá. Eu não fui não. Eu achava que estava certo. Então, somos membros uns dos outros da família cristã, versículo 17. Então, a condição, olha só o que ele nos diz, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, é a condição que agora é membro da família, é a condição de todos os que têm se convertido, têm recebido Cristo como Salvador e passam agora a fazer parte da família espiritual chamada filhos de Deus. João 1,12: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, de Deus, Deus o Pai, em Cristo Jesus. Agora fazemos parte desta família espiritual. Então, somos irmãos uns dos outros, e como toda a família, sempre tem alguma discordância, não é isso? Por muito mais que a família seja unida, mas você sabe que entre irmãos tem aquele que tem um pensamento diferente do outro, temperamento diferente, tem aquele que gosta de brincar e tem já o outro que não gosta muito de brincadeira, é mais sério. Mas assim é o que? A família. A gente discorda um do outro, mas você não sai da sua família, não é isso? Não é verdade, irmão? É uma família. Essa família aqui é uma família que tem defeitos. Tem defeitos. Aí você olhar para o rosto de um, você vê a diferença, não é? Sempre os filhos, tem aqueles que se parecem às vezes mais com a mãe e outros com o pai, mas todos carregam o DNA dos dois. Fisicamente, nós não nos parecemos com Cristo, porque fisicamente Cristo tem a aparência de judeu, e a nossa aparência é diferente. Mas qual é a nossa aparência com Cristo? É espiritual. Paulo disse isto quando ele disse que ele já por si mesmo não vivia a vida que ele tinha agora, era a vida de quem? De Cristo, não era isso? E era essa vida que ele vivia, a nova vida, a vida cristã. Nele Paulo refletia a imagem de Cristo. A imagem de Deus era vista em Cristo, e ele está dizendo também que agora a imagem de Cristo é vista em nós. Então, é essa imagem de Cristo espiritual, Cristo em nós, que vai nos fazer viver entre famílias, entre irmãos, mesmo com os defeitos, que nos faz perdoar um ao outro, compreender um ao outro, saber que você tem defeitos igualmente aos outros, mas Cristo está dizendo para nós convivermos, porque foi assim que ele ensinou os discípulos a viverem com o outro. Você está pensando que João, o apóstolo do amor, era esse João assim que escreveu essas cartas, aquela carta do amor? Não, João tinha um temperamento ruim. O Pedro também. Você acha que Pedro era esse bonzinho que Pedro escrevendo? O Pedro, ele era o temperamento explosivo. Veja que lá no jardim, quando quiseram prender Cristo, qual foi a reação de Pedro dentro da dificuldade que ele se encontrou? Que ele viu que queria prender o seu mestre.
Ele puxou da espada e cortou a orelha do soldado. É o temperamento de Pedro. Mas Pedro saiu do colegiado dos apóstolos? Jesus expulsou Pedro? Não, ele chegou e ensinou Pedro, disse a Pedro como é que era. Que não era assim. Então veja bem, é a maneira de convivermos com Cristo, entre a nossa família nossa. São irmãos uns dos outros. É um tratamento de grande importância. Irmãos, isso é um tratamento de grande importância. Você não tem alegria de dizer assim, quando você olha, isso aqui é meu irmão, isso aqui é meu irmão. Aí outro dia eu estava olhando para o Zé, o meu irmão, o segundo mais velho. Eu disse, olhando assim, disse, é o retrato do papai. Retrato do papai. E nós nos parecemos com Cristo. Essa aparência dele é vista e refletida quando nós passamos a fazer aquilo que ele diz para nós fazermos, como crentes em Jesus Cristo, irmão uns dos outros. Devemos amar um ao outro, porque, irmão, Saulo, irmão, disse a Ananias, outrora você não era um irmão, mas agora você está dentro desta família para ajudar uns aos outros. Nós precisamos ajudar nossos irmãos. Foi isso, eles estão dentro da igreja, todos são iguais. Lembro-me de quando Abraão e Timóteo eram pequenininhos, e Abraão sempre gostava, às vezes, quando ele queria uma coisa, às vezes ele pedia para o Timóteo e pedia. E um dia ele disse para Timóteo ir lá com Sueli e pediu alguma coisa lá. Aí o Timóteo foi lá e pediu: mamãe, o mano está pedindo isso que ele está querendo. E a Sueli disse: diga para ele vir aqui. Foi lá e chamou ele: meu filho, todos são iguais. Venha pedir você. Não mande através do seu irmão, porque o seu irmão não é melhor do que você. Está vendo aqui? Assim nós devemos conviver entre irmãos, sabendo que nós diante de Deus somos iguais. Deus nos trata iguais. Não precisamos se considerar melhor do que os outros, querer humilhar o nosso irmão, porque Jesus Cristo nunca humilhou nenhum. Em seu reino, Deus dá oportunidade, uma grande oportunidade e honra aos filhos para cooperarem com Ele. Veja o versículo do 15 a 19, olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então veja bem, nós somos membros da família cristã, e nessa família, essa família ela vive dentro do reino de Deus, e no reino de Deus Ele dá oportunidade para cada membro da família, oportunidade e grande honra aos filhos para cooperarem com Ele, cooperar com o trabalho de Deus. Deus nos dá essa oportunidade, irmãos. As oportunidades que nós temos de vir à casa de oração e adorar a Deus, servir a Deus. Até hoje eu fico pensando assim comigo. Eu não sei o que o crente sente em ficar em casa e deixar de vir para o culto e ficar em casa. Não sei. Porque eu não sinto esse desejo. Ficar em casa e não vir para o culto.
Só se eu estiver doente. E quando eu estou doente que eu não posso vir, aquilo me inquieta. Deus está te dando uma grande oportunidade para servir, meu irmão. E você só vai servir a Deus aqui, cultuar Ele dessa maneira, e trabalhar para Ele, evangelizar, só aqui na terra. Tu contribuis com ofertas, com tudo, só aqui na terra, no céu não precisa. Lembra-te, tu tens uma eternidade que tu não vais precisar evangelizar, tu não vais precisar sair da tua casa para vir para o culto. É uma oportunidade que Deus está dando para você, oportunidade de honra para cada um de nós cooperar com Ele. Ou você coopera ou você não coopera. Deus não vai te forçar a fazer, mas como filho Ele pode também te corrigir. Como filho, Ele te dá uma correção, filho, sabe? Minha mãe, o meu pai, eu acho que eu apanhei dele umas 2 vezes, que eu me lembro. Agora, da minha mãe não teve conta não. E quando ela estava entre nós, eu brincava, eu dizia com ela assim: mamãe, muitas das vezes eu apanhei injustamente, mas outras eu merecia, e outras foi eu mesmo que procurei por isso. Mas veja bem, quando você desobedecia aos seus pais quando pequeno, vinha o que? A correção, e na hora você gritava, não é isso? Ai, mamãezinha, tá bom, mamãezinha. Aí você dizia tá bom, e ela mais feia. Eu apanhei de minha mãe, não odeio minha mãe, não fiquei doente, nada disso, e amo, tenho saudades dela. Mas veja bem, é a oportunidade de honra que Deus tem lhe dado. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele quer que façamos o que nós podemos fazer. Ele disse a Ananias: você tem uma tarefa, e essa tarefa eu não vou fazer, porque você pode fazer. Falar de alguém para Jesus você pode, não pode? Mas salvar um pecador você não pode. Então, que Deus diz ali para Ananias: Ananias, esse homem que você está dizendo, que ele praticou tais atos contra os santos, esse homem já não é mais o mesmo, porque eu fiz essa parte, Ananias. Você não podia fazer, eu transformei este homem, que tinha um temperamento como um leão, agora ele é um cordeiro. Vai, que não tem nenhum problema. A transformação da vida de Saulo, o perseguidor, inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo, inimigo dos crentes, essa transformação era de Deus. Mas impor as mãos sobre Saulo e batizá-lo era do homem, era de Saulo, era de Ananias. Irmãos, evangelizar alguém, fazer o trabalho de Deus, você convidar alguém para vir para o culto, dar um bom testemunho, fazer a obra de Deus, o trabalho, cooperar com o trabalho de Deus, essa é a sua parte. Deus poderia muito bem no estalar assim do dedo Ele fazer toda a obra, mas não, cada um de nós temos uma responsabilidade, um compromisso. Ananias entendeu que era grande privilégio executar as ordens do Senhor. Ananias entendeu isso. Hoje, se todos os crentes entendessem que Deus tem urgência em realizar a sua obra, e que grande é o privilégio de realizar o serviço de Deus, então tudo seria diferente, os resultados seriam melhor. Se os crentes entendessem, irmãos, que é um privilégio, que você nem merece trabalhar para Deus, porque nós somos falíveis. Ananias entendeu que era uma grande bênção para ele, vinda de Deus, em fazer o seu trabalho, o trabalho do Senhor. Era um privilégio servir a Deus. Tudo seria diferente, como foi para Ananias, pois tudo seria feito com alegria e prontidão. Não faria nada reclamando. Quantas das vezes você faz as coisas reclamando, mal feitas? Irmãos?
quer fazer as coisas mal feitas, reclama de tudo, não tem tempo. Você faz os gostos dos teus filhos, o filho cresce, casa vai embora. Então, às vezes vem, né? Às vezes nem te visitar ele vai. A menina casa, vai crescendo, aí olha lá aparece um bigode falhado, aí chega lá e olha e diz: ei, seu João, eu vim aqui pedir a sua Mariazinha licença para namorá-la. E o João dá licença para Mariazinha namorar com o indivíduo. Casa, ele vai. E ela faz a vontade do marido. E depois o marido não faz a vontade dela. Decepciona. Teus filhos te decepcionam. Você faz isso para ver. Conheço uma pessoa que faz a vontade do marido, coisas erradas que ele tem, a vida é errada, mas não quer fazer totalmente a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. Mas primeiro a tua vontade é fazer a vontade do teu marido, a vontade dos teus filhos, da tua esposa, do teu amigo, seja lá de quem for. Mas a vontade de Deus não é feita, e por isto Ele não satisfaz o desejo do teu coração, porque tem que fazer a vontade dEle, aquilo que Ele quer. Porque com isso você reconhece que você não conhece o futuro e que você não sabe todas as coisas e precisa do Senhor. A finalidade da vida cristã, versículos 15 e 16, ele nos diz isso. Qual é a finalidade da vida cristã? Deus disse isso, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A finalidade da vida cristã. Bem, Jesus, irmão, nunca prometeu uma vida cristã fácil àqueles que o seguissem. Ele nunca prometeu. Veja bem que ele disse para Ananias que Paulo iria o quê? Sofrer por amor do nome dele. Você está pensando que o crente não sofre? Agora eu sou crente, não vou mais sofrer. Meu amigo, minha irmã, você vai sofrer perseguição por causa de quem? Do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. João 16:33. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que vós tenhais paz. No mundo tereis prosperidade completa. No mundo vocês vão ter uma vida saudável. No mundo vocês vão ter uma vida sem sofrimento. Foi isso que ele disse? Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele disse que nós teremos, mas não disse que a nossa vida seria uma vida de aflição. Ele disse que nós passaríamos por isso também. Mas tendes o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então, o sofrimento do crente é um dom que traz poder. Paulo escreve isso em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Vamos olhar rapidamente aqui. 2 Coríntios, Paulo escrevendo o capítulo 7, versículo 9 e 10. E ele diz assim, dessa maneira: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo nos diz algo muito importante para nós. O sofrimento do crente é um dom que traz poder e também galardão. Galardão. Você sabia que você não merece nem sofrer por Cristo? O crente é perseguido por causa da justiça divina em sua vida, mas transbordará de alegria no futuro por causa da recompensa. Irmãos, o crente ele sofre por causa da justiça de Cristo que há nele, porque ele procura fazer as coisas corretas, mas aqueles que não querem fazer as coisas corretas vão perseguir ele. Mas isso Paulo está dizendo que transbordará. Então veja bem, mesmo você sofrendo para ganhar outra pessoa para Cristo,
você vai ter o quê? Isso é poder na sua vida. Mas no fim, você recompensará. Quem foi ontem lá para o aniversário do culto de gratidão a Deus pelos 62 anos de existência da Mibrafé? No final, você viu que o pastor apresentou, né? Aquela equipe daqueles que trabalharam para que aquele culto fosse realizado. Muitos trabalharam ali. E sabe, Deus disse: Deus não esquece de quem faz trabalho para Ele. Então tenha como importância você sofrer por amor a Cristo. Isso transbordará de alegria no futuro por causa da recompensa. Você sofre por amor a Cristo, por causa do trabalho de Cristo, mas você tem essa recompensa prometida por Cristo. Saulo foi batizado no versículo 18, e a vida do crente é uma vida de submissão a Deus. Ananias se submeteu quem? À vontade de Deus. Saulo obedeceu porque ele tinha que ser batizado. Veja bem aqui, olha só. Saulo, novo convertido, obedeceu a Ananias, que tinha sido mandado por quem? Por Deus. Acatou as ordens, porque ele não estava simplesmente obedecendo a Deus, a Ananias, mas a Deus. E foi batizado. Toda pessoa convertida, ela tem o desejo de ser batizada. Lembrando que o batismo não traz salvação. O batismo é uma confissão da profissão pública de fé que você fez. Confirma a profissão, ou seja, a confissão, confissão de fé. Aquilo que você confirmou, falou para todos que você estava recebendo Cristo como Salvador. Mas não salva. Não te dá vida eterna. A pessoa não é batizada para ser salva, mas é batizada porque ela foi salva por Cristo Jesus, ter seus pecados perdoados. Então veja bem que a vida do novo convertido, a vida do crente é assim. E veja aqui, olha só que algo muito importante que esses versículos nos ensinam aqui, Ananias nos mostrando. As pessoas mais experientes da família, no seio da igreja, vão ensinando quem? Aos novos convertidos. Deus chamou Ananias porque Ananias era já de tempo ali no seio do povo de Deus, da família cristã. Lembre-se, irmão, cada um de nós, você como um crente, servo de Deus, uma crente em Jesus Cristo, a responsabilidade de ensinar os mais novos convertidos, através do seu testemunho, da sua vida, e ajudá-los a continuar servindo a Deus. Isso é responsabilidade de cada um de nós, cada membro da família. Concluindo, os que se convertem a Cristo são filhos de Deus, e Deus os conhece. Deus conhece a todos que são filhos deles. E Deus tem uma tarefa para cada um de seus filhos, assim como Ele deu também a Ananias. Cada um de nós tem uma tarefa. Deus não lhe salvou para você ficar em frente, só sentado, sem fazer nada. Lá, quando eu era pequeno, eu via sempre esse provérbio assim: Deus não nos salvou para ser bebelôs. Você sabe o que é bebelôs, né? Muita gente aqui no Nova não sabe não, mas os bebelôs é aquelas coisinhas que se comprar, colocar em cima daquelas penteadeiras, aquele negócio tudinho. Ficava ali sem fazer nada. Deus não nos salvou para isso, mas Ele salvou para nós trabalharmos para Ele. Então, todos os crentes são chamados de filhos de Deus. Lembre-se bem, todos os crentes, salvos por Jesus Cristo, são chamados filhos de Deus. Deus não nos chama para vivermos uma vida cristã sem perseguição, mas Ele dá-nos a oportunidade de sermos, por sua graça, de sofrermos por Ele, mas temos uma recompensa quando Cristo vier nos buscar. Ele não prometeu que a vida de quem segue é uma vida boa, sombra e água fresca. Não, mas Ele disse: eu recompensarei, bem-aventurado
sois vós quando sofredes por minha causa, por causa do nome dele. Irmãos, o mundo nos odeia, ele não está diante de nós mesmos, mas odeia aquele que está em nós. E porque nós buscamos fazer a sua vontade, então nós temos que pagar o preço. Mas temos a recompensa. A vida cristã, ela é uma vida de submissão a Deus, para a glória do nome do nosso Deus. A vida cristã, ela nos ensina aqui nesses versículos, que é uma vida de submissão a Deus, ao reino de Deus. Você está dentro do reino de Deus, e fazer a vontade de Deus é a vontade dele. E lembre-se, isso agrada a Deus. O Paulo, ele disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem vive dirigindo a sua vida? Quem dá as coordenadas na sua vida? A vida que você vive é a sua ou é a vida de Deus? Lembre-se bem, que você tem um grande desafio a fazer a vontade de Deus, até o dia que Ele voltar. Amém. Pai, a Tua palavra foi transmitida. Abençoa todos quanto ouviram. Que ela nos ajude a cada dia a sermos fiéis a Ti, a sermos uma família que glorifica o Teu nome, uma família que identifica Jesus Cristo, que nós vivemos, Pai, a Tua vontade, para que o mundo conheça a Ti somente como único e suficiente Salvador. Que cada um, Senhor, tenha esse comprometimento contigo, de ajudar aqueles que estão começando na fé cristã, que entraram na família e precisam da ajuda, com exemplos, a maneira de viver, de falar em tudo. Ajuda-nos a ser uma família que viva, Pai, uma união, e que o mundo veja esse amor no meio do Teu povo, para que, ó Deus, o mundo saiba que somente o Senhor é Deus de glória, de honra e de louvor, e possa se render a Ti. Abençoa esta igreja, abençoa aqueles que estão também nos ouvindo através desta live. Senhor, ajuda aos que não são salvos, que possam se converter em seus maus caminhos, e aos que já são, Senhor, possam permanecerem fiéis a Ti, obedientes à Tua palavra. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz aos nossos lares e traz novamente a noite. E abençoa a nossa nação brasileira, salva a nossa nação, salva as nossas autoridades. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus